Olá, pessoas. Agora a gente continuando da resolução da prova de informática de Itapevi, questão agora 43. É um enunciado grande, no entanto, ele não tem o parágrafo dividido. Então, até para uma compreensão melhor, às vezes tem alguma coisa ali que ele está pedindo. Ele inicia com uma informação e acaba pedindo outra. Nesse caso, o ideal é que que a gente leia todo o enunciado, tá? Ó, um usuário do Word 2010 não se apega a isso, viu? Fica uma dica também, não se apega a esse negócio de Word 2010, o Word 365, o Word 2007, porque se você for fazer uma análise, você vai perceber que algumas coisas principalmente ultimamente, algumas coisas que a Vunesp vem pedindo e vem afirmando que é o Windows 10, na verdade é o 365. Às vezes é muito comum porque esses Office, esses pacotes, eles têm umas mudanças muito sutis. E tem que tomar cuidado porque a própria banca confunde. Só que a gente tem duas opções. Ou a gente entende essas coisas que ela confunde, ou coloca como verdades dela e responde à prova conforme o raciocínio dela, ou a gente entra naquela onda de ficar entrando com recursos e mais recursos e mais recursos. É o que eu costumo dizer na sala de aula. Acho que ninguém está indo neste curso especificamente que nós fazemos, ninguém está indo lá para estudar informática, tampouco aprender, não, a gente está indo para passar no concurso e depois ver o que a gente precisa efetivamente no dia a dia e aprender lá, não é? Entrar na prática lá. Então, tenta não levar muito em conta isso, o enunciado, é o Windows 7, é o Windows 10, Tenta não fazer isto. Pelo menos eu acho que é o mais inteligente. Está editando no Word, né? Está editando um texto de uma página que contém 2 parágrafos, ok? Em um determinado momento, ele decide dividir o texto em 2 páginas. Vocês querem ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, o que ele está falando. Ó, olhem este livro aqui, ó. Perceba que o autor, ele estava digitando, ele estava escrevendo e fez até aqui. Aí, o que ele fez? Ele terminou o raciocínio dele aqui e o que ele quis fazer? Passar direto para outra página, certo? Que é o início do outro capítulo, da outra informação. Você acha que, olha o tamanho desse livro. Você acha que ele tem tempo para ficar enter? Ó, imagina aqui, ó. Enter. Não. O Word, ele nos dá o recurso de quebra de página. Tá? Ele nos dá esse recurso para que a gente consiga sair de uma página e já ir para outra, e muitas vezes não só para isso, tá? Às vezes a gente vai fazer uma formatação de algum documento mais específico, uma formatação, por exemplo, do próprio TCC, a gente acaba precisando fazer isso, mas essa é um bom exemplo para você ver como que a gente consegue enxergar isso, como a gente consegue enxergar isto no dia a dia. É que às vezes a gente olha e não sabe o que é, mas o que ele está perguntando é exatamente aquilo que eu acabei de mostrar. Ele quer sair de uma página e ir para outra, tá? Para tal, ele pode marcar o ponto em que uma página termina e a outra página começa, utilizando um recurso do grupo configurar página. Perceba que aqui no enunciado ele deu caminho para nós fazermos isso. Tem questões que ele pede o caminho. Nessa questão aqui ele está pedindo o nome. Como eu acabei de falar, a alternativa é a D de dado, quebra de página, tá? Mas por que é bom nós nos atentarmos a esse enunciado? Porque se ele colocou nesta questão, ele pedindo somente o nome do recurso, que é quebra de página alternativa D de dado,
A próxima questão, ele vai pedir o caminho, e você já tem aqui o caminho. Configurar, tá aqui, ó, recurso do grupo, configurar página da guia, layout de página. Vocês perceberam quando eu falei que você não precisa, para responder prova de concurso, tá? Você não precisa ter um computador, ter um nem nada, porque ele mesmo, ele dá os caminhos pra gente, tá? Claro, se eu faço isso no dia a dia, é claro que eu teria uma facilidade imensamente maior do que a tua, que só usa esse recurso. Mas se você tem menos recursos, certamente isso daqui já é o suficiente para você, pelo menos, concorrer lá no dia da sua prova. Marca d'água, só para a questão de conceitos mesmo, a marca d'água é quando a gente tem uma espécie de desenho. É quando a gente... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, que eu não tenho essa prova aqui. Eu não tenho nada fácil aqui, mas marca d'água é quando tem uma espécie de desenho, um logotipo de uma empresa, alguma coisa, e a gente consegue digitar em cima, ou seja, uma marca d'água, tá? Essa referência cruzada, contrário do que a gente faz na sala de aula, eu vou digitar o conceito e vocês vão pausando o vídeo. Dessa vez eu não preciso esperar vocês. Estou procurando algumas vantagens de trabalhar com vídeo aula. Essa é uma delas, eu não vou precisar esperar vocês escreverem. Vocês vão aí pausando. Vai lá. A B, olha o conceito. Refere-se a um item que aparece em outro local de um documento, tá bom? Então, refere-se a um item que aparece em outro local de um documento. É como se fosse uma espécie de referência. É como se eu fizesse a citação de algo, mas que ele já está num outro documento. É uma espécie de citação, tá bom? Eles não vão passar disso, não se preocupa. Marcar entrada, deve ter colocado aqui por colocar. E orientação da página, que é a alternativa E, a orientação da página é quando eu vou escolher a impressão. Quando ele está perguntando de orientação de página, tem duas. Tem a paisagem e tem o retrato. O retrato, quando eu quero imprimir o documento na vertical, e paisagem, quando eu quero imprimir o documento na horizontal, tá? Extremamente simples. Portanto, a alternativa correta da questão 43 é a D de dado. A 44, veja que interessante, essa 44, se você jogar no Google, ela está anulada por uma questão óbvia. Vamos lá. O Word 2010, para atualizar manualmente. Quando a gente vê as lacunas assim, gente, a gente já pode ir para aquela linha, porque a pergunta é uma espécie não, é um complete. A gente não tem que ficar perdendo tempo, né, lendo tudo. Então, ó, depois 2 pontos, ó. Clicar em qualquer lugar do documento e selecionar todo o documento utilizando o atalho de teclado. Ele está perguntando a tecla de atalho para selecionar tudo no Word. Veja, quando eu quero selecionar tudo no Windows, é o Ctrl A. Sim. Quando eu quero selecionar tudo no Word, é o Ctrl T. T de tatu. Dá uma olhada aí nas alternativas. Tem alguma? Não. Essa questão ela foi anulada. Você pode olhar, não sei se está no PCI, mas você pode jogar no Google que ela está anulada. Eu sei que ela está anulada porque eu peguei o gabarito. Claro, eu olhei o gabarito, ela está anulada pela própria VUNESP. E qual é o motivo dela estar anulada? Para selecionar tudo no Word, a tecla de atalho é Ctrl T de tatu. Ctrl A é para selecionar no Windows, tá bom? Quando a gente quer selecionar tudo, vamos supor, eu estou na área de trabalho, eu quero selecionar todos os meus atalhos por qualquer motivo. Ctrl A, tá? Eu estou no Word, quero selecionar todo o meu documento para fazer uma formatação. Ctrl T. Ctrl L, Ctrl L no Word, no Excel, ele busca alguma informação, ele pesquisa alguma coisa para mim.
Lá na internet, ou em documentos PDFs, é o Ctrl F. Então, eu quero pesquisar uma palavra específica, eu quero pesquisar uma frase específica, eu estou numa página da internet, Ctrl F. Eu estou num documento PDF, Ctrl F. Eu estou numa planilha do Excel, eu estou num documento do Word, eu quero pesquisar algo, Ctrl L. Então, esta questão 44 foi anulada, tá bom? Esse negócio de tecla de atalho, vale a pena a gente dar atenção por dois motivos. As provas perguntam, e o objetivo aqui é que a gente quer passar no concurso, e para o nosso dia a dia. Para quem usa computador com uma certa frequência, olha, você usar a tecla de atalho facilita muito a sua vida em questão de tempo, tá? Em questão de tempo, ele facilita muito a nossa vida. Então, sugestão que eu dou, se você tem o seu computador em casa, ainda que você só fique em redes sociais, tudo, estuda para concurso, afinal, se você está vendo os meus vídeos até agora, você estuda para concurso, o que que você faz? Tira o seu mouse. Tudo que você está aprendendo sobre teclas de atalho, o utiliza. Faça as teclas de atalho, que aí você vai aprender, você vai pegar o ritmo. Quando vier qualquer pergunta, você tira de letra, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer o próximo vídeo para não ficar tão grande. Até logo!